Alô, 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 galerinha linda! Pera aí. Ah, não acendi a luz. Pera aí que eu vou acender. Pera aí. Uma coisa de cada vez. Pronto, está aceso. Cadê eu? Abaixa a música. Oi, tudo bom? Eu sou o Mobisnero. Sejam mais bem-vindos a uma live. Sejam mais do que bem-vindos a uma live. Quarta-feira, às 8 horas da noite. Nosso horáriozinho lindo, cheiroso, bonito, gostoso. Bom, às 7h45, antes da live começar, o Alex mandou no chat: vai lá, Mobisnero, abre a live pra ficar decepcionado comigo. Aí o Demobius, às 7h56 ainda, não, 7h54 ainda, antes da live começar, ele mandou: olá, Mobisnero, Streamholics, desejo uma excelente live. Sendo assim, muito obrigado. Caramba, eu tô passado aqui com a Direct. Só fala, Natasha, tudo bom? Fala, Alex Demobius também. Olá, Mobisnero, na Streamholics deseja uma excelente live. Muito obrigado, Streamholics, por desejar uma excelente live. Isso é a música do Cass. Cara, é a música do Cassino. Era assim, um remix da Game Chops, música do Cassim. Cheguei primeiro, acho que respondendo Streamholics vacilo, mano. Hoje vai ser uma coisa, definitivamente vai ser uma coisa, certamente vai ser. Opa, salve Sushimei, como é que você tá, mano? Quer que eu mande a thread do Naibo? Manda aí, mano, por favor. Eu não quero entrar no perfil dele pra não tomar spoilão nas imagens, assim, antes de achar a thread. Se tu tiver aí, tu me manda. Por favor. Ai, ai. Definitivamente foi uma das coisas? Fala, meu lindo, salve Lord of Flare, como é que você tá, mano? Tudo bom? Lindo, gato. Meu gêmeo. Cara, eu gostei muito de trocar uma ideia contigo, com a Maria no Instagram, mano. Pô, na moral mesmo. Eu sinto saudade, velho. Obrigado, Alex, por mandar a thread do Nigel. Nibelion. Seguinte, eu mandei zap, eu vi aqui. Eu não vou abrir outra... Eu vou abrir outra janela, vai. Foda-se. Vocês não verem o que tem na minha quantidade de aba, que eu tenho uma porrada de aba aberta do Opera. Seguinte. Vamos lá, né? Reagindo a Nintendo Direct. Tá certo? Tá, beleza. É uma bagunça? Tá, vamos lá. 30 minutos para o Nintendo Direct, até o Nintendo Direct começar. Duração aproximadamente 40 minutos. Então. Primeiro jogo, Fire Emblem Warriors 3 Hope. Caraca! Não tava esperando, de verdade. Continuação direta do Three Houses, mano. Que legal, cara. Porra, ainda tô devendo Three Houses, hein. É Musou? É Musou! Caralho, é Musou! Caralho, é Fire Emblem Musou, mané! Eu vi um mapa! Caralho! É Fire Emblem Musou, mané! É uma história alternativa, acho. Caralho, que doideira! É o primeiro Fire Emblem que eu gosto. Sacanagem, família, sacanagem, tô usando. Respeita minha história, mané. Caralho, Musou! Cara, eu te juro, eu vi um mapinha aqui. Falei, porra. Fire Emblem com um mapinha assim? Quebrado? Com unidade posto? Caralho, Musouzão mesmo? Caralho. 24 de junho, caramba. Que doideira. Todo jogo Warriors é Musou. Faz sentido. Mas isso aqui não é... Ah, Fire Emblem Warriors, agora que eu li o nome. Agora... Fire Emblem Warriors, Three Hopes, pode crer. Porra, legal, mano. Lança no dia 24 de junho. Acho que eu vou vindo por aqui, porque aqui vocês não tomam spoiler do que tá rolando, sacou? Aí eu reagindo aqui. Mas, pô, que legal, cara. Paireto. É Pilot, né? Só pra saber, só pra confirmar. Vamos lá, próximo. Advanced Wars 1+2 lança dia 8 de abril. Com caráteres é foda. Com personagens dublados, reset de turno, fast forward e modos adicionais, como local e online multiplayer. Sem sacanagem, Advance Wars é um jogo que eu vou jogar, hein? Certeza. Não sei se eu jogo em live, mas em algum momento eu vou pegar pra jogar ele, porque eu joguei muito pouco do primeiro e eu gostei, tá? Eu gostei muito. Duas franquias que podiam me animar esse direct, uma ganha Musou e outra sequência? Será Zeldinha, Sushiman? Será Zeldinha? Na moral, esse bot ele tá animado, né? Tá empolgado mandando mensagem. Ou são mensagens diferentes? Não, são mensagens diferentes, tá certo. Advance Wars.
Versus no local. É o Big Band do Schoolgirls, cara. Advance Wars versão 1.22474448713. Pode estar feliz com a Direct também, tá animadão, né? Pô, legal, cara, legal. Reboot Camp. No Man's Sky para Nintendo Switch. Não, sacanagem, eu falo do No Man's Sky sem ter jogado, sacou? Então, sei lá, eu só falo mal por falar mal. Pode estar emocionado? Tá cheio de jogo novo nessa Direct? É interessante, mano. Legal. Tá, No Man's Sky chega no Nintendo Switch nesse verão. Pipipipopopó. Botinha do No Man's Sky disponível nesse verão. Ok. Jogo de 2013? Tem tanto tempo assim, mano? Novo Mario Strikers, caralho! Maluco! Aparentemente o jogo ficou bom depois dos updates. Ah, não fiquei sabendo. Mario Foot, mané! Vamos, Alex! Yo! Aí, pergunta pro Demobs. Jogava muito Charged no Wii. Eu jogava muito, mané. DLC do menino quando? Que menino? Caraca, mané. Pica. Mario Strikers Battle League Revealed. É, competitivo, gameplay competitivo 5 contra 5. Já costuma ser, né? Não sei. Menino Ney? Pode crer. Tá no Fortnite. Pode crer, mano. Botei fé. Itens e movimentos especiais. Sistema de equipamento. Vê o trailer? Tem trailer? Depois eu vejo o trailer dos que interessarem. Depois eu volto e vou abrindo pra ver trailer. Até 8 jogadores, clubes online com ranking e até 20 jogadores. Caraca, que legal. Mario Strikers Battle League lança dia 10 de junho. Caraca, logo ali, mané. Splatoon 3, tá safe. Tá, ok. Splatoon eu não... Sei lá, eu não... Muita coisa pressionando. Pois é, cara. Splatoon não joguei nem o 1 nem o 2, então eu tô meio que... Caramba, Splatoon 3, que legal. Sei que tem gente que gosta, mas... Splatoon 3. Splatoon... Não é que eu acho ruim, eu só nunca joguei, então... Kirby Carro? Tem Kirby Carro? Não sei, vamos ver. Ah, deve ter notícia do Kirby, lança mês que vem, né? Splatoon vou comprar. Ih, fala aí, Gui, beleza, cara? Como é que tá? Splatoon vou comprar? Não, mas tu gosta de Splatoon, né, Natasha? Mission First Remake. Joguinho de robô. Tática também? Lança nesse verão. Tem sequência vindo no futuro. Ah, ok. Kirby Vending Machine? Eu tô curioso pra ver isso, mano. Contrataram uma banda experimental. Nossa, a música desse trailer tá uma coisa... Ah, do qual? Do Mario Foot, né? Jogava Mario Charged mesmo? Jogava pra caralho, né, mano? Splatoon... Ah, do Splatoon. O Splatoon também vejo o trailer, vai. Disney Speedstorm announced. Disney Pixar corrida, free to play, cross-plataforma, modo online, vindo esse verão. Disney Kart, foda-se. Ok. Na Game Loft, doideira. Aí Mario Kart tá muito diferente, tá, né? Mario Kart 9, não é esse aqui não? Esse aqui é o Miro, né? O Miro. Aqui. Star Wars Force Unleashed versão do Wii vindo para Nintendo Switch. Ok, vai ser uma chance de eu jogar o Force Unleashed. Nunca joguei. Nem no PS2. Ok. Não sei se a versão do Wii ela é inferior. Provavelmente é a do PS2. Porém, vamos ver, né? Vamos ficar aí na expectativa. Tô bom, só sofrendo uma crise por ficar hypado com Mario Kart pra ser uma DLC no final? É DLC? Porra, tá me dando spoiler aqui. Qual foi, mané? Jogo novaço? Novaço, mané. Assassin's Creed Ezio Collection no Switch. Com HD Rumble, touchscreen e mais. Sorry. Não, tá suave, tá suave. Desta vez passa. Ah, Assassin's Creed, pelo menos os do Ezio no... Os do Ezio no Switch eu acho que roda bem. Roda tranquilo, roda até bonito se for o caso. 48 pistas na DLC e tanto. 48 pistas? Caralho, curioso.
Pensei que você já viu. Não, não, ainda não vi não. Tô reagindo agora, caralho. E o Prosushi Man também me deu spoiler. A próxima é ban. Ó, vai vacilo. Mas vamos evitar, família. Solta os ban. Timeout, pelo menos, timeout. SD Gundam Battle Alliance. Cara, Gundam, né? É o quê? É jogo tático de Gundam ou é jogo porradinha de Gundam? Parece jogo porradinha de Gundam, né? Não sei como é que funciona. Caralho, o Chrono Cross Remaster pro Switch, dia 7 de abril. Cara, é logo ali. Porradinha? RPG, acho. Porradinha, essa cara. Caralho, tá logo ali, Demobius. Demobius, esse devo pegar. Mano, eu vou pegar, ponto. Caraca. Dá pra desligar encontro. Porra, vou morrer mais grana, né? Soundtrack melhorada e Radical Dreamers is included. O que é Radical Dreamers? Eu não lembro. Caraca. Chronocras, hein? Aí, esse cara é muito foda. É Gaia o nome dele, né? Você quer com G. Não lembro qual é o nome exatamente. Isso, porque semana que vem eu vou comprar o Metroid. Vai comprar mesmo? Que legal, mano. Cadê remake de Chrono Trigger agora? Ah, mas Chrono Trigger tá bom do jeito que tá ligado? O Chrono Cross que é esquecido. Então é bom dar um... Oba! Tem Chrono Cross. Eu já tô vendo a lista de personagens imaginando como vão dar minha party no Chrono. Porra, é pica, tá? Grande coisa. Radical Dreamers é o grupo daqui de... Ah, entendi. Se não ver todos os finais, nem conta como gameplay? Caralho. Radical Dreamers Edition. Muito pica, tá? Ó o Kirby. Kirby carro. Kirby mostrou que não esqueceu a franquia Chrono. Não vou deixar passar essa é verdade. Kirby. Eu vou comprar mesmo, esperando só cair meu cashback do ano pra fazer rolo, tá certo? Lindo. Radical Dreamers é um jogo de Chrono Cross pra outra plataforma. Ah, legal, não sabia não. Legal mesmo. Kirby comeu um Fusca. É Fusca azul! Perfeito, perfeição, mano. Modo Bokudo revelado por Kirby. É revelado para Kirby. Ele se torna um carro, uma máquina de venda ou um cone. E mais. Ah, tá de sacanagem. Caralho, é um cone, mano. É o VLC player, tá ligado? É o Cone Crew, vou andar com um Kirby no boné. Ah, não. Que transformação colocar? Cone. Máquina de venda é muito bom, batendo os bichos lançando coquinha. Ah, não, vocês... Obrigado, Nintendo, nunca critiquei. Ah, cara, eu critico com peso no coração. Eu critico porque tem que criticar mesmo. Uma porra, muito bom, mano. Ai. Caralho, a lampadinha, mano, é um pouquinho dele. Muito bom. Aí, vamos lá. Major League Baseball, foda-se. Cross Progression, Online Play, foda-se. Ironia no caso, justo. Agora imagina se o Kirby come o foguete do Geoffrey Bezos, aí é complicado, né? Caralho, eu joguei muito Clonoa 1. Isso foi épico, cara. Demobius, eu vou chorar, mano. Clonoa 1 mais 2 vindo pro Nintendo Switch dia 8 de julho. Cara, é logo ali, tipo, eu vou estar formado e desempregado. Quer dizer, desempregado não sei, espero que não, mas eu vou estar formado. Cara, não vou ter tanta obrigação assim com trabalho. Espero que eu tenha obrigação com um emprego. Mas, cara, tá logo ali. Ei! Portal Companion Collection 1 mais 2 vindo para o Nintendo Switch esse ano. Doideira. Aí, Alex, vou jogar Portal 1 e 2. Portal 1 já iria jogar, né, amigão? Olha o otimismo do cara, mais ou menos. Quero pra PC agora. Ah, eu boto fé, mano. Acho que não rola não, mas boto fé. O nome é mó triste. Porra, muito triste. Portal Companion Collection. Live Alive Remake. Jogo bonito. Nossa, desafinei. Foda.
Jogo bonito, mas nunca ouvi falar não. Já é remake, tá ligado? Nossa, quase caguei tijolos quando o Portal apareceu. Tô louco. Portal 3, confirmado? Isso significa que temos jogos da Nintendo pra Steam? Esse eu tô curioso pra tentar. Esse eu achei interessante. Imagina se a Nintendo anunciar Portal 3 do nada. Doideira, né? É que você vai vivendo eras, né? Legal, achei bem legal. Vou dar uma chance, foda. Era exclusivo do Japão? Ah, por isso que eu não tava ligado. O que fizeram com meus Mis? O que eles fizeram com os Mis, gente? Porra. Tô triste. Nintendo Switch Sport tem tênis, boliche, chambara, futebol, badminton, voleibol e não tem Mis. Pera aí, gente. Tá, essa música ainda tá na playlist da Game Shops, ainda tem permissão de passar. É, Mi Geração Z, mano. Isso porque eu não vi o tio jogando vôlei se divertindo. Ai, meu Deus, o Sport 2 Mitim. Mano, a minha mãe foi Rick Roll. Que vacilo. Wii Sport Z. Aí, vacilo. Niche. Caramba, mano. Chambara é... Sword Fighting. Não é esgrima, é Sword Fighting. Mano, é Rocket League essa porra? Como é que é? Porra, peraí que eu perdi aqui. Viva Live, Wii Sports. Koizumi-san. Ah, não. Aí é foda, né? Mano, foi propaganda do YouTube. Ah, caralho, propaganda do YouTube com Rick Roll? Esse foi triste que eu vendo os apresentadores jogando vôlei por uns 5 minutos. Caralho, mano. 29 de abril, velho. Pô, logo ali também. Golf vai ser adicionado via update de graça. Online playtest 18 de fevereiro. Taiko no Tatsujin. Tatsujin, não sei pronunciar. Natasha, se eu tiver pronunciado errado, por favor, me corrija. Com subscrição, com inscrição paga? Caralho. Perfeição. Bongo Hero. Bongo Hero é foda. Agora com Metroidvania e Zelda? Caralho, que doideira. Travel Strategy, novo demo. Porra, aí sim. Save data carrega. Nice. Quero jogar muito Triangle Strategy, mano. Megalovania. Ah, Megalovania. Agora sim. Só precisa pagar R$300 pra liberar as músicas? Que delícia. Cuphead, The DLC coming to Switch. Cuphead, né? Atualização de Metroid Dread. Um hit. Legal, Dread Mode e Rookie Mode. Deve ser hiper fácil, tá ligado? Boss Rush também, que legal. Muito bom. Doideira. Aí apareceu aqui, tomei spoiler aqui, vocês ainda não viram. Tem Goreng de Demon Slayer, que legal, mano. Eu gosto da música, muito boa. Pô, esse jogo é bonitinho, pena que o nome é Triângulo. O pior é que antes de definir o nome do jogo, em uma direct ele foi anunciado como Project Triangle Strategy. Nome em andamento. Nome planejamento, sei lá. Aí eles mandam... Não, é um bom nome, vamos chamar de Triângulo. Não, Estratégia de Triângulo, foi mal, Sushman. Earthbound pra Nintendo Switch Online, quem diria, né? Tudo bem. Earthbound e Earthbound Beginnings. Só falta agora Mother 3. Legal. Que legal mesmo. Muito bom. Octopath Traveler foi exatamente a mesma história? Teve isso mesmo? Aí tira o projeto e deixa assim mesmo, não é, mano? Mario Kart 8 DLC paga. Fases remasterizadas. Foi legal, cara, legal. Porque é o jogo que mais vendeu, né, do Nintendo Switch. Né? Posso estar falando merda, mas eu tenho quase certeza. Caralho. Tem de tudo, né? Foda-se. É o final de 2023? Que isso? O 3 nada, né? Depois de 10 anos, né? 3 nada. Tive que jogar maneiras ilícitas. Finalmente vou terminar F-Bound, vai recomeçar, né?
Primeira onda vai vir em 18 de março. Porra, vai ser tipo pack de DLC estilo estilo Smash, né? É, interessante, vai. E vai vir no expansion pack. Ok. Pelo menos é mais uma coisa que vai ter, né? Legal, pagar 200 pila pra DLC. Foda. 150 conto. Pô, mas é o dobro do jogo, né? Tipo, são as mesmas... São... Sei lá, tem... 48 corridas na primeira e depois tem mais 48, né? Nunca joguei nenhum Earthbound. Cara, o Hayato que me recomendou o Modern 3. Bom, tá? Bom demais, mano. Olá, salve Isa, bom? Como é que você tá? Caraca, Xenoblade Chronicles 3, que doideira. Nunca joguei nenhum. Sushi Man que fala muito bem de Xenoblade pra mim, mano. Cara, eu já comecei Earthbound algumas vezes. Nem a única coisa que eu sei do Earthbound é Tugudu. Tugudu. Não sei. A única coisa que eu conheço de Earthbound é o Gaigas. E o Ness é o Sans. E o Toby Fox fez a hack que originou Megalovania. Depois das mensagens, vou olhar assim. Yes! Mas você sabe minha opinião sobre jogar no PC? True demais. Flautinha, né? É a flautinha de PVC do Pokémon... Do Pokémon Legends. Melhor JRPG. Acabou a Direct, boa noite. Link and Fire. PK Fire, mané. Tá doidão? PK Fire. Pode crer, tem isso também. Pô, mas é bonito, né? Pô, mas é bonito, hein? Setembro de 2022. E é isso pra Nintendo Direct. Muito obrigado por ter acompanhado, família. Caralho, que vacilo, mané. Mano. Nem ferrou. Cara, perdi tudo. Ai, muito bom. Então, vamos abrir aqui o YouTube. Vamos ver os trailers que devemos assistir. Ai, coitado do Silk Song. Não tem Zelda, né? Nunca vai lançar? Supera. I know I let you down. I've been a fool to myself. Foda, cara. Vamos lá. Trailers que eu tô interessado em ver. O Xenoblade eu não vou ver porque realmente... Pô, foi mal. Não conheço o Xenoblade, então vou deixar passar, tá? E o Zelda ele nem apareceu pra falar clássico. Existe depois que a gente fala alto. Cara, Zelda, Bayonetta, Metroid Prime 4. Nunca vão falar nada. É isso. Tá, vamos lá. Eu quero ver o trailer do Triangle Strategy, do Live Alive, do Clonoa, do Chrono. Do Kirby eu quero ver também. Do Splatoon vou ver. Mario, Fire Emblem. E Advance Wars, só porque é curtinho, vai. O Big Tree, a Santíssima Trindade, exatamente. Vamos parar a música. Vamos vir pra cá. Peraí que eu tenho que... Tenho que liberar o som do Opera. Vou me mandar muito zap agora, quer ver? Só porque não pode mandar zap? Vou liberar. O bom, o mau e o feio. Caralho. Os três intocáveis. Splatoon adora umas estrelas chatinho. Acontece. Intocável agora é o Silk Song, pelo jeito. Pois é, né? Também. Quer que eu traduza? Só pra saber. Tô tranquilo. Uma balança. Em 3 eixos? Essa é a coragem, né, de Farori. Tem o poder de Jin. Triângulo. Traduz que essa mina tá cantando aí, então se fuder. Quero jogar, adorei o primeiro jogo. Qual? Essa aí é a sabedoria de Nairu, né? Tá amarela, mas tá errado. Tudo tem que ser 3, tá certo. Cara, tipo Tree Houses, Triangle, Big Tree. Cara, quem diria?
sabe uma parada que eu tô esperando? Tá alto, né? Xenoblade 3, né? Tudo que é bom tem 3, né? Menos Portal. 3 é o nome favorito da Nintendo? Não, porque não tem Banjo-Kazooie 3. O Nuts and Bolts não existe. É mais adiado da Valve também, né? Cara, sabe o que eu achei que ia ter? Poderia ter? Não na Nintendo Direct, mas que em algum momento eu acho que vai aparecer. Por algum motivo, Final Fantasy Tactics. É porque o 3 é definitivamente um número. Realmente, né? Definitivamente. Só fala que Nuts and Bolts... só fala que Nuts and Bolts não existe quem não platina ele. Você tem orgulho disso? Eu sentiria pena. Facada nas costas. Assim, o jogo ele tá muito bonito, mas é falta de costume meu. Nuts and Bolts existe pra 3 pessoas, então. Mas essa questão dos sprites 2D no cenário 3D me dá uma leve agoniazinha. No Final Fantasy Tactics e no Tactics Advance isso não acontecia, porque no Tactics Advance era tudo sprite, foda-se. Mas no Tactics do PS1 não acontecia tanto porque os gráficos eram polígonos mais quebrados, então ficava safe. Assim também incomodando um pouco mais, mas é só questão de costume também, não tô falando que tá feio, tá ligado? Quando lançar pra PC vocês já sabem do porquê se eu sumir. Eu vou te cobrar, hein? Pena eu tenho que platinou em Slalom. Quem fez o Turbo Tunnel do Battletoads, né, inteiro. E ainda sobreviveu 30 segundos a mais da segunda. O movimento fica bom? O Octopath Traveler é bonitão? Não, imagino, deve ser, mano. É falta de costume. O Slalom é punk, né, mano? Eric Attack também. Punk. Bonito. Prestei atenção em nada, só vi que é bonito. Sim, mano. Demo? É do demônio? Posso ver isso não? Caralho. Tô cego. Live Alive. A classic comes alive. Alto. Eu curti muito o Octopath, mas vou skipar esse. Chocobo GP e Kirby são mais importantes. Chocobo GP, pode crer. Ah, mano, triângulo. Triângulo. Tadinho de samba. Zelda? RPG, luta. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A Kung Fu master searches for a worthy Vai ter successor. o Cloud de motinho no jogo GP, que legal, finalmente é uma boa versão do A minigame. shinobi undertakes an important secret mission. Legal mesmo. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. É um RPGzão The near mesmo, né? future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Caralho, dublado? Live Alive What? launches on Nintendo Switch July 22nd. Dublado voice Pre-orders acting, begin né? today on Melhor sendo. Nintendo eShop. O Kirby robozinho é o Kirby foda-se. Vamos ver, Kirby. Kibo. Klonoa. Alto. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included.
take on these great Caralho, adventures não, when... pera aí, não achei que eu fosse emocionar não, mano. Caralho, ou você mostra o boss ali, eu choro pro real, velho. Caralho, me emocionei. Ai, o robozinho redondo ali sendo sugado me deixou triste. Fiquei triste também. Não, triste é que o robozinho foda-se também. Sacanagem. Quero o Geno montado no Yoshi pra versão do Switch. Ô, louco. Um sonho. Klonoa Fantasy Reverie Series Mario launches on Nintendo RPG, Switch né? July 8th. Não, pô, peraí. And hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Ai, que legal, cara. A história de Klonoa é mó triste, mas é tão bonitinha. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. Two Worlds Chrono Cross. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to the Nintendo Switch system. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an Eu tava aprendendo a tocar essa música no Ocarina. E é isso. Esse é o comentário que eu queria fazer. alternate world. Though it somewhat resembles his homeworld, Até aqui he eu sei finds tocar. that he no longer exists here. How Mas já did this repete, happen? né? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both Daqui pra worlds frente to eu não consigo mais unravel the tocar porque é muito story. agudo. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who Eram 3 accompany agora? you and the endings that É hora, trigger né? will differ. Meteu essa, meti essa, mané. A number of Vai ser improvements have refeito been também, né? made to Vai. this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Foda-se, não é só passou do lado. Plus, Radical Esse é o único Dreamers, jogo de emulador que eu tenho originally PC, released tá on the certo. Satellaview, is included. A tela viu. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Ah, texto. Chrono que legal. Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Dash and slash, Pre-orders foda. begin today on Nintendo eShop. Muito bom. Kirby. Boquinha de Carl. Espera que não custe 100 pila na Steam. O Chrono? Acho que nem vem pra Steam, mano. Muita coisa no início desse ano. Pois é, cara. Bonitinho. Aquele sorriso. Peraí. It's Kirby's latest Esse do Radical Dreams deve fazer igual o remake do Kingdom Hearts de KH, mas do Kingdom Hearts não tem escolha, né? Aquele ali parece que tem escolha, assim. Ah, texto, tem que ler, né? É difícil. Vacilam. Principal eu pego com o Mana que eu tô enrolando pra comprar também, tá certo? Elden Ring já vai me tirar um mês no mínimo. Sushman, se eu fosse você, eu trancava a faculdade. Aquele sorriso. Aí o Kirby Fusca. Mouthful mode. Inhale a car to zoom around. Justo, né? A vending machine to attack with juice cans. Ah, vai se fuder, cara. Or become a piercing cone. With Mouthful mode, new actions will be available for Kirby depending on... Super Kirby Odyssey. Foda-se. Kirby Xbox X. Cone. Cara, Super Kirby Odyssey. Enjoy exploring with Ai, que new moves bonitinho. different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow. Que legal. More resources will become available. Legal. Muito legal mesmo. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Foda. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. Porra, They'll design also pica, tá? change Kirby's appearance and make him even more powerful. Legal mesmo. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A cidade é que eu mais gostei, adoro esse de melhorando lugar, também acho legal.
Acho legal A mesmo. new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Não é o Can que Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on the Nintendo Switch system March 25th. Pre-orders are Esse não available vou passar, now vou on baixar o Nintendo elevador de Switch. eShop. Caraca. É o Switch Pro. Kirby Goes Bonk Bonk Bonk. Plano experimental. Posso ver. Bota um airdrop. Esse daí eu só escutei a música e fiquei confuso. Falou do Nintendo, nada contra o Pokémon não, cara. Bom pros ouvidos. Gostoso. A soundtrack do jogo é essa. Espero que eu possa chamar Somonídeo. Eu curto muito esse modo no Splatoon, mas de arremessar por dentro talvez ache mais legal. Tô vendo. Tem um chamado Salmomela também. Tem que ter um chamado Salmomela. Salmon Ride. Next week. Eu acabei de assistir. É uma pergunta legítima. O que eu acabei de assistir? Da hora. Olha, Rosalina! Foda-se. Carrinhos. Mario, putz, vamos. O delírio holístico. Bora uma pelada, bora. Mario Strikers Luigi Faltas. Prepare for E strike. Rosalina, mano, tem quantos poderes de companhia, mais ou menos, né? Way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles. Esse aí é o Mario Azul, o outro era o Mario Roxo. Carrinho por trás é falta? É falta. Falta de porrada que o Bowser tá faltando. É, Luigi's Dead. Esse é o Mauro, é o primo dele? Pode crer, é o Mauro. And crushing special shots. The main rule in this sport is to rule. Hammer Bro e Boo são as duas melhores unidades no Mario Charged. The field. Mario. Try to score more goals. O Luigi rosa, foda-se. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. Bowser First, sentadinho. the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and Mario Vegeta, foda-se. pass accuracy. Customize as you see fit. Second,
the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field. O área rosinha tá And estiloso, tá charge it bonitinho, while tá your bonitinho. opponents are distracted. Pô, a galera com roupa preta, que legal. Hit the net and you'll score not 1, but 2 goals. Foda. Up to 8 Só o poder players, de luta 4 do Luigi é players on mais each divertido. team can compete Você tem uma against each JBL other na on orelha? one Com o poder de luta do Nintendo Kakaroto. Switch system. In addition to individual matches, Esse aí é o pipo da online Nintendo, play Gui. will have an Falou errado, não online é club Splatoon, não. mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players Legal can mesmo. join a club. So create Eduardo. your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Foda. Try to become the world's top club. With items, Ai, tá, não estou nada. Foda-se. tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle League. Mario launches caralho, on agora é Nintendo Eduardo. Switch, June 10th. Eduardo. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Agora é Eduardo, foda-se. Fica, tá? Não, pera aí, vamos ver o Fire Emblem primeiro. The Orange Star Nation needs you. O Fire Emblem eu quero ver depois. We've got more intel on the Advance Wars 1+2 Reboot Camp game. In the first campaign, Advance Awesome. Wars, you'll advise That's a an airport? colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Oh. Advance Wars Difícil. 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities. Ah, mãe. Like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward gameplay and reset your turns for a smoother tactical Adoro Advance Wars, experience. antes nunca joguei, mano. Flex your Joguei strategic pouco do muscles primeiro. outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto the Nintendo Switch system April 8th. Pre-orders are available now. Putz. Big Band antes do Jazz entrar na vida dele. Mobs Nero Reacta? Salve, Hayato. Pensei em tu agora, The mano. cycle Só of pensei, this não falei world. não. I will not Muito bem. allow it to perish with you. Dimitri Musou. Dimitri! Tá bem, cara. Joga isso com você. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, Falaram que seria um Musou do Mario. we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Tá jogando com vai jogar com o Rivale, Vitor? Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodlan. Cara, Fire Emblem Warriors é uma merda. Foi puxado sem metade do mundo jogando Warriors. Foda. Mas tem essa vibe de ter sido feito puxado mesmo, Revenge cara? is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. Eita porra. I know Espero que seja you are mais na linha do prepared Age of to do Calamity. whatever that you must. Age of Calamity é lindo demais. O primeiro é ruim mesmo. Cara, eu gostei do primeiro Hyrule Warriors, vai. Qual foi? Mano, a impressão que eu tive jogando. Já teve demo dele? Sério? Ah não, já teve Fire Emblem Warriors antes, né? Pode crer. Falei merda, foi mal. Eu espero que seja um caminho que dê pra considerar eles três. Nunca joguei os outros caminhos porque o Dimitri dá ruim neles. Ok. Hyrule Warriors é bom. O primeiro eu gostei, sério mesmo. O primeiro Fire Emblem Warriors. Não, eu me liguei depois que tinha. Eu amei Fire Emblem Musou. O primeiro funciona bem? Caramba, aí olha, opiniões diferentes no chat. Demo? Só de se for.
Esse é complicado, né? Sifu deu o que falar, né, ultimamente. Pô, o Dimitri fica bem em 3 dos 4 caminhos. Dimitri! Dimitri! Eu não curti tanto Harry Wars quanto Fire Emblem, mas as units são burras. Tô louco, caralho. 2, eu acho. Ah, aí sim. O Dimitri só se dá bem em 1, caralho. Nunca joguei Fire Emblem Three Houses. Fire Emblem, só joguei aquele Sacred Stones aqui em live, né? Família, muito obrigado pela companhia no React, então. Vamos de... Queria ver um musou com um tema nada a ver, sei lá, Kirby. Pô, nessa Direct que saiu, se fudemos com o Nintendo, pode crer. Pô, nem lembro, então. Aí, o Shimei, o maior fã de Fire Emblem que eu conheço. No Fire Emblem eles matam os bichos, no Hyrule eu mando eles lá, ficando olhando o inimigo. É, assim, o primeiro não tem isso, né? O primeiro Hyrule Warriors. O 2 eu não senti muito isso, porque quando eu joguei o Age of Calamity, não senti isso, porque quando eu joguei com demobs, e quando a gente sempre ia pra lados opostos, limpava o mapa e se encontrava no boss, tá ligado? Uma parada assim, então a gente nunca comandava as outras unidades. Isso eu reclamei com o Nero, nos jogos clássicos da série Wars, as unidades conseguiam virar o jogo se deixar. Pois é. É doideira, né, cara, inclusive. Samurai Warriors 2 do PS2 é muito bom. Foi o jogo que me introduziu. Age of Calamity é uma bosta, na moral. Que isso, Rayato? Opiniões assim, na hora, hot take assim? Caralho. Foi o jogo que me introduziu ao Musou. E eu introduzi ao The Mobs e foi introduzido ao Musou também pra esse jogo. O 2 também achei meio bacana isso aí, só não curti porque tá cheio de missão de tempo, não dá pra explorar direito. Caramba. Are Yours Definitive Edition maior que tudo? O Hayato tá no ódio hoje? Tá, né? Pô, Hayato, na moral, com todo respeito, já entendi, não precisa nem mandar. Acho que ele entendeu também. Pipoquinha do Gui Silva. Gente, seguinte. Vamos de... Pô, falei muito, cara. Minha garganta tá dando uma pegada. Irmão, opiniões? Caralho, tá nervoso, tá revoltando. Ou só o que fizeram com a história eu já achei ruim demais. Do que? Do Age of Calamity? De rebutar? Mais ou menos, outra timeline assim, mais ou menos, sei lá. Não terminei, então não sei. Lúcido. Vamos de Metal Gear, mano? Breath of the Wild não precisa do Age of Calamity? Ficam aí opiniões controversas. Seguinte, eu gostei justamente disso, até um certo ponto é canon. Depois disso, foda-se. O seguinte, o que vocês acham melhor? Vocês acham melhor eu usar... É o irmão feio, cara. A categoria de retrô ou a categoria de Metal Gear? Retrô é melhor, né? Eu gostei do fanservice do Revale, o resto eu achei estranho de venderem como prequel sem ser, um pouco enganoso. Ah, eu gostei só de bater no bicho mesmo. Eu sou igual o Sushi Man, cara, eu sou um homem simples, mano. Eu vejo bichinhos, eu bato em bichinhos, eu gosto do jogo. Não precisa, mas acrescenta pra caralho até separar o caminho. Realmente, aquilo que a gente jogou até a separação, realmente foi bem interessante ver. Vou botar retrozinho, então. Alguém confirma pra mim se trocou a categoria, por favor? No primeiro tem que bater nos Gorons genéricos, me dói o coração. No segundo você também bate nos Gorons, em algumas missões de treinamento, essas coisas, né? Trocou? Valeu, Natasha. Seguinte, gente, eu vou fazer uma pausa então, vou passar um adzinho. Trocou? Valeu, Alex. Vou passar um adzinho porque eu vou precisar fazer toda a questão da troca de cabo HDMI pra gente poder... Pra eu poder jogar na tela e poder transmitir aqui, beleza? Então fiquem aí rapidinho, eu vou passar um ad e eu já volto. Na verdade, assim, eu acho que eu vou até deixar o microfone aberto porque eu vou ficar conversando com vocês enquanto eu troco o HDMI. Mas eu vou passar um ad primeiro de qualquer maneira. Quem recebeu o ad, fala aí. Quem não recebeu o ad, não fala aí. Será que alguém tá me ouvindo? E vai ouvir o que eu falei sobre receber um ad? Ou não? Cadê o outro cabo HDMI? Socorro! Socorro!
Branco o cabo, ele escorregou muito, então eu não consigo ver de... Tá. Ele não tá muito perto do plug, isso é um problema. Ele vai ficar batendo no no monitor, vai ficar fazendo barulho, isso é uma bosta. Ah, as DLCs do Breath são suficientes pra incrementar o mundo, mano? Eu acho. As DLCs, assim, as DLCs do Breath... se bem que eu não acabei a dos campeões, né? Então, realmente, eu não acabei a única DLC que presta. A outra é só pra melhorar... Só pra melhorar a Master Sword, né? E os equipamentos. Foda mesmo. Que delícia que isso aqui apareceu agora, hein, família? Ui, nossa, eu tô feliz. Não precisa preocupar se você vai cagar com a história. É true, realmente. Não precisa. Necessário? Aí, ó. Okay. Continuamos as opiniões controversas. Gente, seguinte. Vou parar a música. Porque agora eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu vou... Vem pra cá. Ah, eu esqueci que ele buga. Tá. Ah, não. Ele não buga. Eu que apaguei. Tô feliz. Seguinte. Vai estar com som alto. E provavelmente vai estar com som duplicado. Eu vou tirar o som do computador. E agora, me falem se o som tá normal. E se o som tá bom. Ou eu aumentei demais. Também é uma opção, talvez eu tenha aumentado demais. Melhorou? Tô pensando, eu vou baixar um pouquinho, peraí. Acho que tá bom? Então vou tentar. E só pra... resetou. Tá bom. Inclusive, esse jogo ele roda em 720p. Porém, na outra tela, que é essa tela aqui, eu não tenho um molde 720p 16:9, tá? Então eu tive que botar ele pra cá e esticar ele. Então talvez a qualidade não fique tão boa. Eu espero que não atrapalhe muito. 1964. A British Mission e a Operação Snake Eater. A origem da série Metal Gear começa em 1964, no pico da Guerra Fria. Naked Snake, o homem que mais tarde se tornaria o lendário soldado conhecido como Big Boss, entra em território soviético para ajudar o cientista Sokolov a... Defect não é defecar. Foda-se. Fugir para o oeste. Entretanto, a missão termina em fracasso quando a mentora de Snake, uma soldada conhecida como The Boss, inesperadamente foge... Caramba, como é que é? Inesperadamente se alia, foda-se, à União Soviética. Desertar, obrigado, Demobs. Se tu não deixar a intro tocar toda, eu subo a serra só pra te agredir, hein? Cara, o pior é que eu tô preocupado, tá? Porque a Konami costuma dar copyright em música e cutscene. Tô preocupadíssimo, tá? Costuma dar copyright claim. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Cara, ainda bem que hoje é quarta, que aí eu tenho de hoje, acabando a live, até segunda pra ver se eu vou receber algum copyright claim. Se não receber, tá safe. O famoso come cobra. O destino do mundo está numa balança. O Snake é forçado para questionar o verdadeiro significado de lealdade, enquanto ele embarca em uma missão solitária para matar sua antiga mentora. Tu consegue montar o VOD porque dá pra ir de boa, mas aí eu não consigo baixar pra subir no YouTube. Sacou? O jogo não abriu com o Snake Eater, não está honrando o nome. Pera aí que vai tocar. Sacou? Eu quero ter o VOD pra botar no YouTube.
gravar separado nem rola. Porra, mas aí é muito pesado. Fica muito pesada o arquivo. Tipo, muito pesado, tá ligado? O OBS grava. Fica muito pesado o arquivo. Porque, pô, vai ser 1 hora, mano. Sacou? É foda. Seguinte, eu vou ver essa. Vou ver hoje. Segunda-feira, se não der nada, safe. Se der merda, segunda-feira eu vejo de gravar. Né? Vamos ver. Vamos torcer. Vocês confiam em mim? Vamos embarcar nessa aventura, amiguinhos! A aventura ficou triste aqui, ó. Metal Gear Solid HD Collection. Silêncio. Bom, né? Fecha as 300 abas de cookie click que você tem aí que vai de boa. Engraçadão, hein? Eu tenho 298. Aí, eu comecei a usar o GP. É bom? Gostou? Então, que o nome é mais chato que a Nintendo desse sentido, não me surpreende. Pô, é foda, né? Eu e a Camila baixamos muito jogo. Doideira, hein? New Game. Estou jogando Metal Gear Solid pela primeira vez. Cara, tem muito tempo que eu não jogo. É quando ele termina a Virtuous Mission. Ah, então vou deixar tocar, foda-se. Então vamos lá. NFT. Então, o Demobs, desde quando que a gente não joga Metal Gear 3 e o Peace Walker? Você jogava o Peace Walker, eu jogava o 3. 2015? Por aí, né? Antes disso. Comprou o One em 2015. Muito tempo. Vou considerar que eu tô jogando a série pela primeira vez, mano. Tô jogando normal. Ah, que legal. Tipo, aqui uma dificuldade mais difícil, hard. Se eu botar aqui, a dificuldade mais difícil, European Extreme. Mas a mecânica é a mesma, vai ser em tutorial. Eu não lembro, cara. Caraca, o jogo termina quando você é visto por inimigo. Caralho. Que doideira. Mas vamos o quê? Dificuldade, então? Vamos o quê? Pera aí. MGS? Será que ela vai fazer o TCG de Yu-Gi-Oh! Versão NFT? Porra, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá, vai. Conheço Metal Gear na palma da minha mão. Cara, camuflagem. Eu tô ligado. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois. Oeste e Este. Leste. Esse marcou o início da era conhecida como a Guerra Fria. Tinha que ter a dificuldade de chalachasca. Sim, eu fui no Google ver como é que escreve. Chalachasca, Laliluleilou. Seguinte, vocês querem que eu vá traduzindo em tempo real? Ou deixa a cutscene tocar e depois eu falo o que tá rolando? Tudo rápido pra saber se eu traduzir essa ou não. Eu quero ver o streamer imitando o Ocelot, só depois. Só quando ele aparecer. Ah, o cringe, só de lembrar, mano, vai se fuder. Traduz não, senão ficou sobre o som. Pode deixar? Vale. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Ok. Good. We've got high visibility. Eu vou falando assim de vez em quando, ou só pra não ficar muito quieto, e só pra eles não cortarem a cutscene falando caramba, você realmente só viu a cutscene, foda-se, vamos te dar pra Crash Clank. Então eu vou ficar falando assim de vez em quando, só pra dar aqueles... Oba! Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Filho da puta, filho da puta.
Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Cuidado de Ney, que não quer virar o monarca. Foda, né? Nico, Nico, tchim. Cara travadão, mano. Depressurization complete. Esse aí é o Psychomentes? Oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear Cara, o hatch. Psychomentes, mano. Tem que usar máscara, tem que usar máscara. Sunrise. Ele. External temperature minus 46 degrees Celsius. Caralho, 2 minutes to 46 drop off. Celsius é foda. Stand up. É criança no 5, tá ligado? Psychomentes não é nessa época. Eu tô zoando, cara. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. Na real, ele já é nascido nesse? Halo jump. É, ó, tá falando merda então. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Halo. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Metal Gear é Fortnite 2? Fly. God be with you. Sem nascido, mas era. Eu vou perguntar, o Snake esqueceu de agradecer o motorista, pode crer. Dirigido por Hideo Kojima. O jogo tá sem o som... Jack, I've got some important news. Tem o som... The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba.
President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Mas eu acabei com os nukes? É, mano, não acabou não. Vamos marcado por fornicação? Foi exatamente piadas de sexo. Então vamos de novo, vai. Basicamente, Sokolov é um cientista russo pica. Foi responsável por mandar o homem para o espaço. E pegaram ele para fazer arma. E teve vou fugir! Mas pegaram de volta. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov and bring him back to the west. Tem vou fugir! Aí pegaram ele de volta. Ele tá quase completando a arma. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Paraquedas aí tá furado. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Oh. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proof. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon?
She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Vou ter que comer cobra? Gente, vou ter que comer cobra. E das historinhas, né? Oh, não, é, Alex. Complicadíssimo. Ai. Carro. Perdi. Olha os comentes, mano. Era um Gear Solid Snake. Peraí, é isso que tá escrito no capacete? Ele já vai jogar fora essa porra. US Army. Acho que é. Aquelas coisas que tu já sabia, mas quando tu lembra, tu fala tipo, caralho. Ó, o David aí. Metal Gear. David Hater, o homem mais lindo do mundo. Bravo, cara, né? Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training. Ih, já comi cobra, nem sabia, gente. I don't know if I'd ever order one at a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, só uma piadola, good né? reason for that. I'll tell you later when the time is right. Eu sou uma piadola. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. né? You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. Action button. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Okay. Mushy. Ok. Tá. Tier 1, seu safado vai de caixa de papelão GG, melhor camuflagem possível. Ué, falhou? Cara, você não mandou os bits não, mano. Tá. Primeira pessoa.
Bill. Opa, aí sim. Obrigado, Digão, pelos 2 bits, cara. Como é que você tá? Tudo bom? Tá, deixa eu ver só uma coisa aqui. Survival Gear. Ah, meu tranquilizador deve estar lá na... Deve estar na árvore, né? Dela, inclusive. Muito seguro. Inclusive, acho que eu vou jogar aqui, né? Porque aí não cobre, o HUD não cobre as coisas e a minha camuflagem. Todo esse trabalho de esperar 1 hora de calar minha boca pro bot ler com voz de Google e nada, maneiro, foda, né, cara? Você tá esse tempo todo aí só esperando, mano. Obrigado aí pela companhia. Sim, caralho. Foda, hein? O triângulo. Peri. Árvore. I see you've Jardineira retrieved your Jesus. backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. Ok. To recover Você lost já assistiu enquanto stamina, faço you can hunt bíceps, for aliás? local Caralho, flora cara, and mano. fauna. You Focado. can use Muito either tempo your não vou na academia, tranquilizer tem que ir, gun or mano. your knife to hunt. Tô vendo direto, tô me My only quebrando até. weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Okay. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance.
The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. Conta. You've lost weight. Contas foda. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms.
The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think. The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Okay. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Seguinte. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Ok. 47. Perfeito. Commencing virtuous mission now. Ok. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar só um pouquinho o volume. Tá. Open Motion, Sonar, Cigar, Fake Death Pill. São 5 Fake Death Pill, caramba. E aqui eu tenho só minha faca, o microfone e a MK22. Pressione quadrado para mirar. Solte para atirar. Peraí, como é que é? Ok. Seguinte, basicamente, tô na missão pra resgatar o Sokolov, que quer desertar pros Estados Unidos, pro oeste. E o que? Não sei. Mas, pior que esse jogo tivesse lançado hoje, esse brief ia ser um filme de 2 horas. Mas, pois é, né? E além disso... Olha, tem uma cobra aqui. Ah, não. Snake, fica, tá? O que eu tava falando? Olha, eu ganhei uma conquista, ganhei o troféu. Aqui, tem que resgatar o Sokolov. Não posso estar aqui porque já quebra o pacto de guerra. Convívio de guerra, não sei como é que fala. Pacto de convívio de guerra, não sei. A boss era minha mentora, me ensinou tudo que eu sei. E sumiu numa missão secreta pelos últimos 5 anos, 17 dias e... Não. 27 dias e 18 horas? Eu mesmo. E eu já entendi por que a Konami dá copyright claim. Porque eles fazem um filme e você não joga, você só vê o filme. Só
filme mesmo. Gente, como foi combinado ontem, não jogarei nada, não farei... Pode crer. Não pegarei ou atirarei nos saquinhos de collectible, tá? Foda, né? Porra, não é isso que troca de arma. Vai dar merda, isso vai dar legal não. Caralho, tem outro ali. Meu Deus do céu. Pô, não queria ter que atirar. Não queria ter que fazer isso não, mano. Ah, bala, tá bom. Ô, menor, a pessoa que mais foi contra a festa em setembro no início do Facul tá pensando em participar. Como eu adoro isso, que isso, Isa? Malvada, né? O que é o analógico tá de pouquinho em pouquinho esfarelando na minha mão, mano. É o jacaré do PogChamp. Ele é o Komodo Hip. Komodo Hype. Recarrega, não lembro. Como recarregava. Não, pera, aqui foi pra onde eu cheguei. O mel ali. Caralho. Bug Juice. Virou Juice. Esse barulhinho de sapo, eu não sei se é o collectible ou se é o... Ou se é um sapo mesmo, tá ligado? Eu acho que quando você tá chegando perto do sapo, ele faz um... Barata suco, barata suco. E quando você atira nele, ele fica coachando também, tá ligado? Major. I'm trying to do this stealth mission. But the sound of my ass cheeks keeps alarming the enemy. I'm damn thick. I'm dummy thick, pode crer, dummy thick. Voltou pro começo? Não, 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 pô, tá louco? Voltei pro começo. Ah, tem outro caminho. Ah, porra, pode crer. Cora, I'm trying to sneak around. Pode crer, pode crer. Porra, então eu tava no lugar certo? O lugar que eu achei que fosse o... Ah, jogo ruim. O analógico desfarelando na minha mão tá me incomodando levemente, tá? Pera, dummy thick. Porra, é pra lá mesmo, mano. Eu tenho outra camuflagem, só pra saber. Face, tem. Pô, eu tô aqui em cima de novo, né? Máscara. Máscara aqui é boa. Tem BR. Caralho, vacilo. Tem BR, não quero.
Mano, eu vou deixar a Woodland só pra aumentar um pouco a camuflagem, tá? Vou botar Leaf, que eu acho que é melhor. Não, de barco. Ah, Black é melhor do que isso. Entendeu? Ok. Let's go. Vou comprar capinha de analógico. Eu uso no meu controle, é bom. Não, é que assim, esse controle aqui, ele é velho. Muito velho. Então, assim, ele realmente... Entendeu? Ah, aí, ó. Então tá, pera aí, se liga. Eu peguei uma anaconda, capturei ela, tá ligado? Tô usando tranquilizante. E essa Python aqui eu matei. Pegou? Que isso? Palhação, mano. Ixi. Que Python, hein? Para. É. Mágica. Que ódio. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Eu, hein? Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Okay. Don't engage them in battle either. Okay. This is a stealth mission. Okay. Got that? No. The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. A roupa preta ela é boa só quando eu tô abaixado, quando eu tô em pé ela é zoada. Naked Snake? Naked Snake. Tipo, eu tô em pé, tá suadão. Abaixado, tô suave. É menos 25, eu vou até trocar. Ah, zoom in com... Então. Fuck. What's real? Darkness. I totally see you. Caralho, tá loucão? Quero entrar aqui, cara. What the...
I'm just seeing things. Must have been the wind. Puta, ele abaixou. Puta, ele tá no meio da frente da grama, meu peito tá coçando. What the? É, mano. Tem formiga no teu peito? Tem nada? Eu sou um docinho? Tá deitado na grama e tá coçando, pô. Pode crer. Putz. Ah, ele tem uma manga aqui, mano. Uma manga não, tem um... Sei lá o que porra de fruta é essa. Pode crer. Quero descer, pô. Cara, tinha outro cara ali, eu não vi. Cara, eu te juro que eu não vi o outro cara. Ui! Tem outro ali. Aqui meu pé, tá louco? Dolinovotno. Putz. É louco. Acho da hora. Carinha de safado dele, tá ligado? Carinha de... Ali, ó, o que eu falei. Vou poder ser arrombado? Não vou fazer isso não. Vou fazer isso não. Tô olhando assim pra baixo que é pra ver se tem alguma cobra ou algo do gênero, tá? Queria ver se esse cara de skin ele tinha ração, mano. Tem nada que eu possa ver isso não? Aqui eu acordo aí, né? É assim eu recarrego aqui. Caralho! What's wrong? Lucas! Caralho, que... Nossa, esse cara deve achar que tá muito na droga. Caralho, né, mano? Eu tô muito na droga, mano. O que que eu fiz? Ou tô indo, beleza, Isa, vai lá. Eu te desejo boa noite e um bom estágio amanhã, tá? Não! Não é o X, não, família? Tan, tan, tanana. Ah, Snake! Snake! Snake!
Vocês querem contador de morte também pro Metal Gear, mano? Ou vai ser zoado? Não precisa, toda vez que eu morrer eu mando Snake, Snake, Snake. Bota aí. Seguinte, agora eu não vou botar não, porque a live vai acabar daqui a pouco, mas quando... Pra próxima live eu boto sim. Ui! Ah, mas... Mano, como é que eu me esconderia aqui? Ah, eu já tava escondido. Garotinha, mano. Não, this is a stealth mission. Foi sem querer, cara. Pelo menos agora ele tá nocauteado. Que arma, né? Ele socou feito um ninja de Naruto. É, mano. Ninguém me viu. Não, tô... É, riflezão. De item aqui que eu não tenho. Pentametazinho. Cria vida. Não sei pra que serve isso. Drug juice. Então. Fala isso pra causar uma guerra mundial. Fala isso pra guerra mundial que você acabou de causar. Causei nada. Quem? Quem causou? O quê? Eu? Tá maluco, cara? Aliás, qual foi, cara? Tô doidão, parceiro. Legal que ele tá com 3 estrelinhas, né? Se eu chutar ele fica com 2 estrelinhas. E caralho, ele vai acordar daqui a pouco. Rasvet. Mais filmezinho. É here. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. Okay. You should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. E é com essa... Paramédica, né? I see you've captured a giant anaconda. The giant anaconda is believed to be the largest snake in the world in terms of weight and diameter.
It's not poisonous, but its large size makes it extremely powerful. They say it even eats crocodiles. Its only natural predator is man. And snake. And snake. Got it. So how does it taste? I knew you were going to ask me that. Glad I didn't disappoint you. So? Well, the guide says it tastes all right. Good. I'll have to try some. Alguém tem que comer, né, mano? Saving the game, Snake? Save. New file. Yes. Obrigado. Opa. Estão jogando 52 minutos e 34 segundos. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No. What is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. Geraldo me fala isso toda vez que o assunto Godzilla aparece, cara. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? Assine agora o plano Amazon Prime Japan para poder assistir. Why is that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course. Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Salvou, né? Eu não vou salvar de novo só pra confirmar se salvou, não. Vocês viram que salvou, né, família? E é com essa que eu vou encerrando a gameplay de hoje de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Espera aí que está sem música, agora está com música. Ótimo. Muito obrigado pela companhia, de verdade, vocês são maravilhosos. Desculpa pelo início um pouco demorado, arrastado do jogo, mas o início do jogo é assim mesmo. Daqui pra frente, segunda-feira, a gente vai ter um pouco mais de ação, um pouco mais de movimentação. E eu tô feliz que eu tô conseguindo jogar finalmente no PS3, né? Depois de tanta treta aí com a parada do splitter e tal. Mas tamo aí botando ordem, dando sequência à lista dos jogos. Muito obrigado também por assistirem a Nintendo Direct hoje, assistirem o React, né? Obrigado, Demobs, obrigado, Alex, obrigado, Isa, Natasha, Hayato, Digão, Gui e Sushiman que apareceram. De alguém? Não sei. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Se eu esqueci de você, me desculpe. Mas eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Obrigadão pela moral. Deixa eu botar isso aqui. Tamo junto, menor? Tamo junto, mano. Tem que estar junto mesmo, porque esse jogo foi tu que pediu, maldito. A gente se vê segunda-feira às 7 horas, beleza? Agora eu vou dar uma descansada e vou curtir que o capítulo da semana do meu TCC já terminei de escrever, então eu vou ter quinta e sexta pra dar uma descansada e fazer outros trabalhos da faculdade, então eu tô suave. E é isso, gente. Muito obrigado pela moral, obrigado pela companhia. A gente se vê segunda-feira às 7 horas, beleza? Um beijo pra vocês e tchau. Valeu. Agora eu vou lá jogar com a Camila antes que ela me bata. Vai jogar com a Camila. Tchau pra vocês. I'm sorry, Colonel, but I'm dummy thick.